Milionário fica chocado ao ver mendiga negra humilhada por policiais e sua virada. Era uma manhã comum naquela cidade enorme, barulhenta e cheia de pressa. Aisha Freeman, mulher negra, instrutora de defesa pessoal, caminhava pelas ruas enquanto as pessoas passavam apressadas sem olhar para os lados. A cidade respirava uma tensão invisível, feita de olhares desconfiados e gritos abafados nos becos. O céu cinza parecia pressionar o asfalto, pesando no peito de quem se aventurava ali. De repente, sem aviso, surgiram 2 policiais. Eram figuras rígidas, rostos fechados, prontos para o confronto. Cercaram Aisha com uma agressividade que não combinava com aquele início de dia. O tom era hostil, quase acusatório. "Pare aí! Identificação!" gritaram, empurrando os limites do respeito. Aisha sentiu o mundo virar uma aranha que tecia armadilhas ao seu redor. Sem cerimônia, a revistaram. As mãos dos policiais vasculhavam suas roupas, mexendo em seus pertences com brutalidade. A indignação subiu como fogo na garganta, misturada com um nó sufocante de humilhação. Cada toque era um grito silencioso, cada cochicho das testemunhas um punhal na alma. Pessoas pararam, os murmúrios aumentaram. "Cadê o motivo? Só porque é negra." Mas Aisha não era só medo, era força. Nasceu para lutar e sua vida inteira tinha provado isso. O corpo tenso, o olhar fixo, a mente aguda. Quando a situação explodiu, o que era só revistagem, virou confronto. Um impulso hesitante, um movimento rápido, reflexos treinados tomaram conta. Ela reagiu, acidentalmente ferindo um dos policiais no braço. O outro quase caiu. A multidão, antes muda, irrompeu em gritos confusos e alarmados. O tumulto foi imediato. Câmeras começaram a deslizar pelos smartphones, captando cada detalhe. No meio da confusão, rostos no celular mostravam reverberações rápidas. Vídeos da cena começaram a viralizar. Hashtags prendiam fogo na internet. Aisha, que deveria ser vítima, virou agressora na narrativa oficial. Sensação de injustiça crescente, sistema funcionando contra ela. Mas não estava sozinha. Ben, seu advogado firme e experiente, apareceu no seu lado. Juntos, tentavam registrar a queixa contra a abordagem abusiva. No entanto, o labirinto da burocracia e do preconceito mostrava todos os seus dentes. Parecia que o mundo conspirava para calar sua voz. Foi aí que algo novo começou a crescer. Outras mulheres, com histórias parecidas, surgiram em seu caminho. Palavras, encontros, apoio, tudo fermentando um movimento chamado Lutadoras pela Liberdade. Unidas, elas formavam uma muralha de resistência contra o silêncio que as sufocava. Quando a história de Aisha estourou no talvez, enfim, viesse a mudança verdadeira. Contra todas as expectativas, ela foi convidada a falar em uma audiência importante. Agora, no corredor que levava ao salão, seu coração batia forte, quase saltando no peito. Cada passo carregava o peso de quem luta não só por si, mas por todas. Ela parou diante das portas grandes, olhando para o silêncio tenso do salão lotado. A dúvida martelava. Sua voz seria ouvida? Ou só mais uma sussurrada? No vazio? Outra história engolida pelo sistema. O futuro pendia naquele instante. Aisha respirou fundo e entrou. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Aisha respirou fundo e entrou na sala iluminada. O público a observava com uma mistura de expectativa e ceticismo. O ar estava pesado, seu coração pulsava acelerado. O peso da luta dela e de tantas outras mulheres parecia empurrar suas costas para a frente, como se cada passo fosse uma declaração de guerra. Ela tomou posição diante da mesa, olhando para os rostos dos parlamentares. Todos a encaravam, mas seu olhar encontrou um rosto familiar. Era o deputado Miguel, um homem carismático que durante anos tinha se posicionado como defensor das minorias. Aisha sentiu um frio na barriga. Miguel tinha sido um dos primeiros a apoiar sua causa. Ela precisava dele ali. Senhoras e senhores, a voz dela soou firme, mas o tremer das mãos traía a força que tentava transmitir. Estamos aqui porque vivemos num país onde a cor da nossa pele ainda dita o nosso valor. No entanto, enquanto falava, algo inesperado aconteceu. A porta da sala se abriu de repente. Um homem pálido e esbaforido irrompeu pelo corredor, interrompendo o que parecia ser um momento histórico. Todos os olhares se voltaram para ele, o murmúrio se espalhou pela audiência. Desculpe! Desculpe! Ele gaguejou, ofegante. É urgente! Você precisa ouvir isso! O homem estava com o rosto pálido e as mãos trêmulas, como se carregasse uma revelação pesada. Aisha, constrangida e assustada, parou de falar, o coração batendo em descompasso. O deputado Miguel gesticulou, pedindo calma. O que você tem para dizer? Mas o homem já estava prestes a explodir em uma verdade devastadora. É sobre a abordagem policial, Aisha. Ele olhou diretamente nos olhos dela. O vídeo não mostra tudo. Eu estava lá, eu trabalhei com os policiais que a abordaram. Eles estavam seguindo ordens. E mais grave, foi um trabalho sujo. Seu nome foi citado numa reunião clandestina. Eles não te abordaram apenas por preconceito. A sala inteira ficou em silêncio. Aquilo não fazia sentido. Aisha sentiu o mundo desabar ao seu redor. O que você está dizendo? Que ordens? Que reunião? O grupo... Ele respirou fundo, como se cada palavra retirasse um peso de seus ombros. Um grupo secreto dentro da polícia está mirando em você. Eles acreditam que você é uma ameaça à segurança. Eles querem te calar o tempo todo. Eles monitoraram seus movimentos, Aisha. Um murmúrio de choque percorreu a sala. As expressões mudaram. Aisha viu o olhar de Miguel se tornar sombrio. Isso pode ter consequências sérias, ele advertiu. Precisamos investigar. Aisha sentiu nausear. Uma onda de raiva e desespero a invadiu. Como puderam fazer isso? O que mais estava oculto? A segurança dela, a liberdade que tanto lutava, agora parecia longe, como um sonho em meio a pesadelos. Vocês não podem deixar isso assim! Ela gritou, quase desesperada. Precisamos expor isso! Precisamos! Mas a confusão crescia. Uma mulher se levantou ao fundo, sua expressão estava congelada. Aisha, você sabe o que isso significa? Se eles estão atrás de você, eles não vão parar. Era uma amiga que se divorciara da luta, agora assustada. O que mais você sabe? Aisha virou-se para o homem, exigindo mais informações. E por que você está envolvido nisso? Você os ajudou? Ele hesitou. A tensão no ar era palpável. Eu não tive escolha, mas posso te ajudar. Mas é arriscado. Aisha regalou os olhos e a sala ficou em silêncio.
A revelação pendia entre eles como a lâmina de uma espada. O futuro havia se modificado instantaneamente, e ela estava presa numa teia de conspirações que ameaçava não apenas a vida dela, mas tudo o que tinha construído. A atenção da audiência oscilava entre Aisha e o homem, a ansiedade crescendo. A corrida pela verdade havia começado, mas a que custo? As perguntas se multiplicavam e um novo capítulo de sua luta se desenrolava, mais perigoso e incerto que o anterior. A sala estava em um silêncio ensurdecedor. Todos os olhares estavam fixos no homem que havia interrompido Aisha. A tensão aumentava, como uma corda esticada prestes a arrebentar. A pergunta pairava no ar. O que mais ele tinha para dizer? Eles querem te calar, Aisha. O homem parecia mais apavorado a cada palavra. Sua voz tremia. Mas antes que pudesse continuar, uma agitação se espalhou pelo público. Algo escandaloso ia acontecer. Um grupo de policiais, armados e com expressões severas, invasores em sua própria audiência, entrou abruptamente. Parados! Gritou o mais alto. O clima ficou instantaneamente ácido, como um copo de água com veneno. As pessoas se inquietaram. Sussurros e gritos de protesto começaram a surgir. Aisha sentiu a cabeça girar. O que está acontecendo? Uma mulher na plateia se levantou, apontando. Eles não podem fazer isso! Miguel, o deputado, se posicionou entre Aisha e os policiais. Vocês não têm nenhum direito de estar aqui. Sua voz soava firme, mas Aisha poderia ver a tensão nos seus olhos. Estamos aqui para cumprir ordens, disse um dos policiais, com um olhar que fazia o estômago dela revirar. Aisha Freeman, você está sob investigação. Venha conosco. As palavras cortaram Aisha como uma faca. Uma onda de pânico a tomou de assalto. Sob investigação? O que isso significa? Ela olhou para Miguel, buscando apoio, mas a expressão dele agora estava carregada de preocupação. Aisha, você precisa... Não, eu vou falar! Aisha se virou novamente para o público. Seu espírito lutador aflame. Não é só sobre mim, é sobre todos nós. O racismo, a opressão. Mas as palavras pareciam murchar no ar, enquanto os policiais se aproximavam, prontos para agir. Foi então que o homem que havia trazido a revelação deu um passo à frente. Sua expressão era uma mistura de determinação e terror. Espere, antes de levá-la você precisa saber de uma coisa. Ele se virou para Aisha, os olhos arregalados, como se estivesse tentando reunir coragem para revelar um segredo devastador. Aisha, o grupo que está atrás de você, eu fiz parte dele. Sei de coisas. O peso das suas palavras deixou a sala em estado de choque. Aisha sentiu seu coração parar. Você estava no meio do jogo? Não era como você pensa. Eu fui forçado, mas há uma traição maior a caminho. Ele olhou ao redor, como se temesse que a própria sala tivesse ouvidos. Como assim? Aisha perguntou, a voz firme, apesar da confusão. O que quer dizer com traição? Seu advogado. Bem, ele está envolvido. Ele faz parte do grupo. As palavras caíram como uma bomba. A sala parecia girar. O que ele estava dizendo? A confiança que Aisha tinha em Ben. A segurança que ele sempre representou. Tudo desmoronando em um instante. Não! Isso não pode ser verdade. Aisha negou, a negação fervendo em sua mente. Mas o homem continuou. Ele te traiu. E eles sabem que você está aqui. Precisamos sair agora. Os policiais começaram a se mover, mascarando a confusão com suas intenções agressivas. Uma última coisa, o homem gritou, segurando a atenção de todos novamente. Vocês não têm ideia do que estão prestes a enfrentar. Nesse momento,
Uma explosão de gritos ecoou da plateia. As portas se abriram e uma multidão começou a invadir o salão, em busca da verdade. Mas em meio ao caos, Aisha sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. A realidade que conhecia estava se desintegrando, revelando um labirinto de traições, medos e verdades não contadas. E agora, cada segundo contava. Aisha estava prestes a descobrir que a luta por liberdade poderia custar tudo o que amava. A sala estava em um silêncio ensurdecedor. Todos os olhares estavam fixos no homem que havia interrompido Aisha. A tensão aumentava, como se o ar se tornasse denso. Olhou para Miguel, que parecia perdido, mas naquele instante ele se virou e disse: Aisha, segure firme. Então, como se tivesse acionado um botão, o caos se rompeu. O homem que trouxe a revelação se virou de volta para Aisha. Você precisa saber de uma coisa mais estranha. Ele hesitou, engolindo em seco. O grupo não está apenas atrás de você. Eles estavam esperando o momento certo para desligar os registros. Um rugido de pânico se espalhou pela sala. O que você quer dizer com desligar os registros? Indignou-se Aisha, lutando para entender. Antes que ele pudesse responder, uma explosão de fumaça branca preencheu o ar. A sala se encheu com um cheiro químico forte que queimava os olhos. Mantenham-se calmos! Um oficial gritou, mas sua voz se perdia dentre as reações da multidão, que se agitava confundida. Janelas se romperam com um empurra-empurra. Seus diálogos se tornaram uma cacofonia de gritos e pedidos de socorro. E naquele momento de caos, algo se reveliu. Aisha! Miguel gritou, sua voz cortando o tumulto. A verdade é que Ben não é apenas seu advogado. Ele é uma das cabeças desse plano. Um choque gelado percorreu o corpo dela. O quê? Ben? Não, isso não pode ser verdade. A mente de Aisha girava. Cada pensamento batia como um tambor em sua cabeça. Toda a confiança que depositara nele, tudo o que acreditara, agora parecia uma ilusão quebrada. O homem se aproximou, seus olhos refletindo uma mistura de medo e determinação. Eu vi os documentos. Ele estava lá, apesar de tudo. Os policiais, percebendo a confusão, avançaram, prontos para agir. Aisha estava paralisada, cercada por revelações que a deixavam em choque profundo. Se Ben estava tramando contra ela, isso mudava tudo. Miguel, ela gritou, tentando resgatar a atenção dele em meio ao caos. Precisamos de um plano. Eles não podem levar a gente. Mas Miguel estava distraído. Ele olhava fixamente para a porta, seu rosto palidamente alterado. Aisha, não é só isso. Você precisa ver isso. Ele apontou. E então a porta se abriu abruptamente e mais policiais correram para dentro, seguidos por figuras conhecidas. O queixo de Aisha caiu. Era sua mãe e seu irmão, todos eles em choque e ansiedade. O que vocês estão fazendo aqui? Ela perguntou, confusa. Vimos tudo pela TV. Sua mãe gritou, com a voz carregada de preocupação. Mas a verdade é, nós sabemos algo que você não sabe. Corações em estado de alerta, todos se voltaram para ela, enquanto o homem continuava a gritar. Aisha, eles têm te monitorado há anos. As palavras cortaram o ar como uma faca. Uma nuvem pesada de incerteza a envolveu. O que mais havia sido escondido? O que mais ela não sabia? As verdades começaram a se entrelaçar como uma teia complicada, e ela sentiu que cada respiração poderia ser a última, antes de um colapso. A explosão de fumaça começou a ir embora.
mas o ambiente ainda estava longe de ficar claro. Aisha sentiu o nó na garganta apertar. Tudo parecia uma grande armadilha. O que mais está por trás disso? O que está acontecendo? Sua voz se quebrou. Miguel a encarou de um jeito que fez seu coração pesar. Precisamos sair! Agora! Você pode ser mais valiosa do que imaginamos! E assim, a multidão se agitou novamente, enquanto Aisha tentava juntar os pedaços de uma nova verdade. A luta dela nunca esteve tão longe, mas tão perto ao mesmo tempo. Aisha estava no meio de um turbilhão que desafiava tudo o que acreditava saber. E a descoberta mais assombrosa estava prestes a se revelar, quando a conexão de sua vida e de sua luta colidiu em um embate que mudaria tudo novamente. Uma sombra de dúvida pairava e a batalha por sua liberdade estava longe de acabar. A sala estava em um silêncio ensurdecedor. Todos os olhares estavam fixos no homem que havia interrompido Aisha. A tensão aumentava, como se o ar se tornasse denso, insuportável. Eles querem te calar, Aisha! O homem parecia mais apavorado a cada palavra. Sua voz tremia. Mas antes que pudesse continuar, uma agitação se espalhou pelo público. Do lado de fora, uma voz grossa ecoou. Se não saírem da frente, vamos ter que usar a força! Os policiais avançaram, a fúria em seus rostos. O coração de Aisha disparou. Nem pensar! Ela não podia ser levada assim sem lutar. Olhou para Miguel, que parecia perdido, mas naquele instante, ele se virou e disse: Aisha, segure firme! Então, como se tivesse acionado um botão, o caos irrompeu. O homem que trouxe a revelação se virou de volta para Aisha. Você precisa saber de uma coisa mais estranha! Ele hesitou, engolindo em seco. O grupo não está apenas atrás de você. Eles estavam esperando o momento certo para desligar os registros. Um rugido de pânico se espalhou pela sala. O que você quer dizer com desligar os registros? Indignou-se Aisha, lutando para entender. Antes que ele pudesse responder, uma explosão de fumaça branca preencheu o ar. A sala se encheu com um cheiro químico forte que queimava os olhos. Mantenham-se calmos! Um oficial gritou, mas sua voz se perdia dentre as reações da multidão, que se agitava confundida. Janelas se romperam com o empurra-empurra. Seus diálogos se tornaram uma cacofonia de gritos e pedidos de socorro. E naquele momento de caos, algo se revelou. Aisha! Miguel gritou, sua voz cortando o tumulto. A verdade é que Ben não é apenas seu advogado. Ele é uma das cabeças desse plano. Um choque gelado percorreu o corpo dela. O quê? Ben? Não, isso não pode ser verdade. A mente de Aisha girava, cada pensamento batia como um tambor em sua cabeça. Toda a confiança que depositara nele, tudo o que acreditara, agora parecia uma ilusão quebrada. O homem se aproximou, seus olhos refletindo uma mistura de medo e determinação. Eu vi os documentos, ele estava lá. Apesar de tudo, os policiais, percebendo a confusão, avançaram, prontos para agir. Aisha estava paralisada, cercada por revelações que a deixavam em choque profundo. Se Ben estava tramando contra ela, isso mudava tudo. Miguel! Ela gritou, tentando resgatar a atenção dele em meio ao caos. Precisamos de um plano. Eles não podem levar a gente. Mas Miguel estava distraído. Ele olhava fixamente para a porta, seu rosto palidamente alterado. Aisha, não é só isso. Você precisa ver isso. Ele apontou. E então, a porta se abriu abruptamente.
e mais policiais correram para dentro, seguidos por figuras conhecidas. O queixo de Aisha caiu. É a sua mãe e seu irmão, todos eles em choque e ansiedade. O que vocês estão fazendo aqui? Ela perguntou, confusa. Vimos tudo pela TV, sua mãe gritou, com a voz carregada de preocupação. Mas a verdade é, nós sabemos algo que você não sabe. Corações em estado de alerta, todos se voltaram para ela, enquanto o homem continuava a gritar. Aisha, eles têm te monitorado há anos. As palavras cortaram o ar como uma faca. Uma nuvem pesada de incerteza a envolveu. O que mais havia sido escondido? O que mais ela não sabia? As verdades começaram a se entrelaçar como uma teia complicada, e ela sentiu que cada respiração poderia ser a última antes de um colapso. E se você não sabe de mais nada? A mãe dela começou, a voz embargada. O tempo todo neste seu trajeto, Ben não é só um traidor. Ele é, na verdade, seu pai. Ele estava aqui como advogado para te proteger. Mas, no fundo, tudo o que ele faz é por um acordo que ele e seu avô, que você nunca conheceu, fizeram. Aisha ficou congelada. A realidade a atingiu como um golpe de trovão. Tudo o que ela conhecia estava ruindo. Não pode ser. Suas palavras escorregaram como um sussurro. Bem, meu pai, o chão sob seus pés parecia ruir. Ela olhou para Miguel, que a encarava com uma mistura de preocupação e compaixão. É verdade, Aisha. Eu não sabia até agora, mas é o que ele escondeu todo esse tempo. O tumulto aumentou. As revelações deixaram todos paralisados, como se uma bomba tivesse estourado no meio daquela audiência. O homem que trouxe a verdade, a mãe, Miguel, todos pareciam querer protegê-la enquanto os policiais se aproximavam, prontos para agir. Aisha respirou fundo, tentando juntar as peças. Todo o tempo seu maior aliado, seu advogado, seu amigo, era também parte de uma história de traição, amor e proteção que ela nunca soube. Ela sentiu a tensão na sala explodir em uma nova direção. Agora, não bastava mais lutar só pelo racismo e pela opressão. A luta dela incluía o que ela era, quem a cercava, e as verdades que mudaram tudo de vez. O que mais está por trás disso? O que está acontecendo? Sua voz estava carregada de emoção, ansiosa por respostas. O futuro parecia mais incerto do que nunca, enquanto uma nova camada de complexidade surgia. E com isso, a luta dela estava longe de acabar. Até porque agora estava a um passo de descobrir o que realmente estava. Todos os olhares estavam fixos no homem que havia interrompido Aisha. A tensão aumentava, como se o ar se tornasse denso, insuportável. Eles querem te calar, Aisha. O homem parecia mais apavorado a cada palavra. Sua voz tremia. Mas antes que pudesse continuar, uma agitação se espalhou pelo público. Do lado de fora, uma voz grossa ecoou. Se não saírem da frente, vamos ter que usar a força. Os policiais avançaram, a fúria em seus rostos. O coração de Aisha disparou. Nem pensar! Ela não podia ser levada assim sem lutar. Olhou para Miguel, que parecia perdido. Mas naquele instante, ele se virou e disse: Aisha, segure firme! Então, como se tivesse acionado um botão, o caos irrompeu. O homem que trouxe a revelação se virou de volta para Aisha. Você precisa saber de uma coisa mais estranha. Ele hesitou, engolindo em seco. O grupo não está apenas atrás de você. Eles estavam esperando o momento certo para desligar os registros. Um rugido de pânico se espalhou pela sala.
Que você quer dizer com desligar os registros? Indignou-se Aisha, lutando para entender. Antes que ele pudesse responder, uma explosão de fumaça branca preencheu o ar. A sala se encheu com um cheiro químico forte que queimava os olhos. Mantenham-se calmos! Um oficial gritou, mas sua voz se perdia dentre as reações da multidão, que se agitava, confundida. Janelas se romperam com um empurra-empurra. Seus diálogos se tornaram uma cacofonia de gritos e pedidos de socorro. E naquele momento de caos, algo se revelou. Aisha! Miguel gritou, sua voz cortando o tumulto. A verdade é que Ben não é apenas seu advogado. Ele é uma das cabeças desse plano. Um choque gelado percorreu o corpo dela. O quê? Ben? Não, isso não pode ser verdade. A mente de Aisha girava, cada pensamento batia como um tambor em sua cabeça. Toda a confiança que depositara nele, tudo o que acreditara, agora parecia uma ilusão quebrada. O homem se aproximou, seus olhos refletindo uma mistura de medo e determinação. Eu vi os documentos. Ele estava lá, apesar de tudo. Os policiais, percebendo a confusão, avançaram, prontos para agir. Aisha estava paralisada, cercada por revelações que a deixavam em choque profundo. Se Ben estava tramando contra ela, isso mudava tudo. Miguel? Ela gritou, tentando resgatar a atenção dele em meio ao caos. Precisamos de um plano! Eles não podem levar a gente. Mas Miguel estava distraído. Ele olhava fixamente para a porta, seu rosto palidamente alterado. Aisha, não é só isso. Você precisa ver isso. Ele apontou. E então a porta se abriu abruptamente e mais policiais correram para dentro, seguidos por figuras conhecidas. O queixo de Aisha caiu. Era sua mãe e seu irmão, todos eles em choque e ansiedade. O que vocês estão fazendo aqui? Ela perguntou, confusa. Vimos tudo pela TV. Sua mãe gritou, com uma voz carregada de preocupação. Mas a verdade é, nós sabemos algo que você não sabe. Corações em estado de alerta, todos se voltaram para ela, enquanto o homem continuava a gritar. Aisha, eles têm te monitorado há anos. As palavras cortaram o ar como uma faca. Uma nuvem pesada de incerteza a envolveu. O que mais havia sido escondido? O que mais ela não sabia? As verdades começaram a se entrelaçar como uma teia complicada. E ela sentiu que cada respiração poderia ser a última antes de um colapso. E se você não sabe de mais nada? A mãe dela começou, a voz embargada. O tempo todo neste seu trajeto, Ben não é só um traidor. Ele é, na verdade, seu pai. Ele estava aqui como advogado para te proteger, mas, no fundo, tudo que ele faz é por um acordo que ele e seu avô, que você nunca conheceu, fizeram. Aisha ficou congelada. A realidade atingiu como um golpe de trovão. Tudo o que ela conhecia estava ruindo. Não pode ser. Suas palavras escorregaram como um sussurro. Ben, meu pai! O chão sob seus pés parecia ruir. Ela olhou para Miguel, que a encarava com uma mistura de preocupação e compaixão. É verdade, Aisha. Eu não sabia até agora. Mas é o que ele escondeu todo esse tempo. O tumulto aumentou. As revelações deixaram todos paralisados, como se uma bomba tivesse estourado no meio daquela audiência. O homem que trouxe a verdade, a mãe, Miguel, todos pareciam querer protegê-la, enquanto os policiais se aproximavam, prontos para agir. Aisha respirou fundo, tentando juntar as peças. Todo o tempo, seu maior aliado, seu advogado, seu amigo. Era também parte de uma história de traição, amor e proteção que ela nunca soube. Ela sentiu a tensão na sala explodir em uma nova direção. Agora, não bastava mais lutar só pelo racismo.
e pela opressão. A luta dela incluía o que ela era, quem a cercava e as verdades que mudaram tudo de vez. O que mais está por trás disso? O que está acontecendo? Sua voz estava carregada de emoção, ansiosa por respostas. O futuro parecia mais incerto do que nunca, enquanto uma nova camada de complexidade surgia. E com isso, a luta dela estava longe de acabar, até porque agora estava a um passo de descobrir o que realmente estava em jogo. Então, no meio do tumulto, um grito cortante atravessou a sala. Aisha! Era Ben, que havia entrado de repente, pálido e desesperado. Com um movimento rápido, ele destruiu o celular que tentava revelar a verdade. Você não deveria ter descoberto isso. O que estava escondido atrás de suas palavras? O que mais ele tinha a esconder? A sala parou. O coração de Aisha disparou. Agora, tudo era mais confuso. A verdadeira batalha estava apenas começando. E traumas do passado se entrelaçavam com o presente de forma mais complicada do que ela podia imaginar. A expressão de Ben mudava entre desespero e algo que parecia intenções obscuras. Aisha sabia que precisava se mover rápido. As escolhas que faria agora determinariam não só o futuro dela, mas o futuro de todos. E na emergência do momento, a pergunta ecoava em sua mente: quem realmente estava do seu lado? Enquanto a fumaça ainda pairava no ar, a tensão crescia. A verdade estava mais perto, mas ao mesmo tempo mais distante do que nunca. A sala estava em um silêncio ensurdecedor. Todos os olhares estavam fixos no homem que acabara de interromper Aisha. Com o coração disparado, ela mal conseguia processar tudo o que estava acontecendo. Você não deveria ter descoberto isso, Ben gritou, sua voz ecoando como uma sirene, cortando o ar pesado de tensão. Aisha sentiu as pernas fraquejarem. O desespero tomou conta. Ben, o que você está dizendo? O que está acontecendo? Mas ele apenas sacudiu a cabeça, seus olhos assustados, transbordando desespero e uma raiva muda. Uma porta se abriu rapidamente ao fundo. As cabeças se viraram ao mesmo tempo. E então Aisha viu Silas, seu irmão, com um olhar de pânico. Ele estava segurando algo na mão, mas sua expressão dizia mais do que 1000 palavras. Silas, o que aconteceu? Aisha perguntou, o medo reverberando em sua voz. Aisha, é pior do que você pensa. Ele se aproximou ofegante e então levantou o tablet que estava segurando. Na tela, imagens de um vídeo começaram a se reproduzir. O público, os policiais, todos olhavam fixamente, enquanto a gravação mostrava um grupo de homens em um galpão discutindo em segredo. Aisha não queria acreditar no que estava vendo, mas a verdade era inegável. Veja isso, Silas insistiu, apontando para a tela, ao mesmo tempo que os rostos em preto e branco apareciam. São policiais, e eles mencionaram você e o Ben como o projeto da cartada final. O que você está dizendo? Aisha gaguejou, o choque a consumindo. Mas Silas continuou, um nó na garganta. Eles estavam planejando uma armadilha para te prender. Você é parte de um jogo maior. E olha, Ben está lá. Ele sabe de tudo. As palavras de Silas ressoaram na sala como um trovão. Aisha não conseguia respirar. Corpos se moviam lentamente ao seu redor, como se o tempo tivesse desacelerado. Ben, diga que isso não é verdade. Ao ver a expressão de Ben, sua certeza se desfez. A expressão dele era uma mescla de raiva e dor, como se estivesse lutando contra um conflito interno. Os murmúrios da multidão cresceram, vozes se misturando em um misto de choque e descrença. Isso é uma farsa, um homem gritou. Isso não pode ser real.
Aquele grupo de policiais não estava apenas perseguindo-a, eles estavam usando-a como parte de um jogo de poder. E tudo com a cumplicidade de Ben, que estava em uma posição de confiança. Eu não posso te deixar levar a culpa. Eu nunca a supus uma vilã. Ben finalmente disse, sua voz trêmula. Mas eram suas palavras ou apenas um eco vazio? Aisha sentiu algo quebrar dentro dela. E então, como se o universo tivesse decidido aumentar a trama, uma explosão abalou a sala. O som ensurdecedor ecoou, e todos se viraram. A fumaça invadiu o ar e algumas janelas se estilhaçaram. Sombras se moviam na confusão, silhuetas pulando enquanto o pânico tomava conta da audiência. Precisamos sair! Miguel gritou, puxando Aisha pela mão. Silas se juntou a eles, ainda segurando o tablet, mas o vídeo já havia parado. A sala começava a se tornar ainda mais caótica. E agora? Aisha perguntou, com lágrimas nos olhos. Cada palavra parecia um bálsamo e um veneno ao mesmo tempo. O que mais Ben escondia? Havia algo muito maior em jogo, e nada era como parecia. Eles corriam, mas Aisha sabia que o chão sob seus pés não estava firme. Cada passo a levava para mais longe da verdade, mesmo enquanto estava prestes a desmoronar. Sussurros de traição, segredos obscuros e confrontos iminentes se tornavam parte da realidade dela. A vida que conhecia estava em colapso e a urgência crescia a cada segundo, como uma bomba relógio prestes a explodir. O futuro era incerto e Aisha não tinha ideia de quem poderia confiar. E quando todos estavam prestes a sair, um grito estridente cortou o ar. Aisha, espere! Há mais! O que mais podia ser? Aquelas palavras a deixaram em estado de choque, enquanto o mundo ao seu redor girava e suas esperanças se desmoronavam. A revelação estava a um passo de se concretizar. Mas qual seria o custo? A sala estava em um silêncio ensur. Todos os olhares estavam fixos no homem que acabara de interromper Aisha. Com o coração disparado, ela mal conseguia processar tudo o que estava acontecendo. Você não deveria ter descoberto isso. Ben gritou, sua voz ecoando como uma sirene, cortando o ar pesado de tensão. Aisha sentiu as pernas fraquejarem. O desespero tomou conta. Ben, o que você está dizendo? O que está acontecendo? Mas ele apenas sacudiu a cabeça. Seus olhos assustados, transbordando desespero e uma raiva muda. Uma porta se abriu rapidamente ao fundo. As cabeças se viraram ao mesmo tempo. E então Aisha viu Silas, seu irmão, com um olhar de pânico. Ele estava segurando algo na mão, mas sua expressão dizia mais do que 1000 palavras. Silas, o que aconteceu? Aisha perguntou, o medo reverberando em sua voz. Aisha, é pior do que você pensa. Ele se aproximou, ofegante, e então levantou o tablet que estava segurando. Na tela, imagens de um vídeo começaram a se reproduzir. O público, os policiais, todos olhavam fixamente, enquanto a gravação mostrava um grupo de homens em um galpão discutindo em segredo. Aisha não queria acreditar no que estava vendo, mas a verdade era inegável. Veja isso! Silas insistiu, apontando para a tela, ao mesmo tempo que os rostos em preto e branco apareciam. São policiais e eles mencionaram você e o Ben como o projeto da cartada final. O que você está dizendo? Aisha gaguejou, o choque a consumindo. Mas Silas continuou, um nó na garganta. Eles estavam planejando uma armadilha para te prender. Você é parte de um jogo maior. E olha,
Ben tá lá. Ele sabe de tudo. As palavras de Silas ressoaram na sala como um trovão. Aisha não conseguia respirar. Corpos se moviam lentamente ao seu redor, como se o tempo tivesse desacelerado. Ben, diga que isso não é verdade. Ao ver a expressão de Ben, sua certeza se desfez. A expressão dele era uma mescla de raiva e dor, como se estivesse lutando contra um conflito interno. Os murmúrios da multidão cresceram, vozes se misturando em um misto de choque e descrença. Isso é uma farsa! Um homem gritou. Isso não pode ser real. Aquele grupo de policiais não estava apenas perseguindo-a. Eles estavam usando-a como parte de um jogo de poder. E tudo com a cumplicidade de Ben, que estava em uma posição de confiança. Eu não posso te deixar levar a culpa. Eu nunca a supus uma vilã. Ben finalmente disse, sua voz trêmula. Mas eram suas palavras ou apenas um eco vazio? Aisha sentiu algo quebrar dentro dela. E então, como se o universo tivesse decidido aumentar a trama, uma explosão abalou a sala. O som ensurdecedor ecoou, e todos se viraram. A fumaça invadiu o ar, e algumas janelas se estilhaçaram. Silhuetas pulavam na confusão, enquanto o pânico tomava conta da audiência. Precisamos sair! Miguel gritou, puxando Aisha pela mão. Silas se juntou a eles, ainda segurando o tablet, mas o vídeo já havia parado. A sala começava a se tornar ainda mais caótica. E agora? Aisha perguntou, com lágrimas nos olhos. Cada palavra parecia um bálsamo e um veneno ao mesmo tempo. O que mais Ben escondia? Havia algo muito maior em jogo, e nada era como parecia. Então, no meio desse desastre, um grito estridente cortou o ar. Aisha, espere! Há mais! Aquelas palavras a deixaram em estado de choque, enquanto o mundo ao seu redor girava, e suas esperanças se desmoronavam. Uma figura elevada no fundo da sala começou a se destacar lentamente. Era uma mulher, que todos conheciam bem, mas mal poderiam imaginar que ela poderia estar ali. Era a líder comunitária com quem Aisha havia se reunido algumas vezes. Vocês precisam saber da verdade. Não é só um plano, é uma rede. Um murmúrio percorreu a sala. Aisha sentiu a adrenalina subir. O que você sabe? Eu venho acompanhando esses homens. Eles estão em todos os lugares, infiltrando-se em diferentes grupos. O que você está vivendo agora é só a ponta do iceberg. Aisha, você foi escolhida como um alvo estratégico. A pressão na sala aumentou. Os policiais estavam se aglomerando na entrada, prontos para agir. Essa resistência vai acabar mal. Um deles gritou. Desistam! Não vou! Aisha gritou, seu coração pulsando com um novo senso de determinação. Mas dentro dela, algo se transformava. Como ela podia ser o alvo de algo tão grande? A mulher continuou. O plano era desacreditar a sua causa, e agora eles vão te usar como exemplo. Você deve agir rápido. As pessoas lá fora precisam saber a verdade. E nesse momento, tudo fez sentido. Aisha percebeu que não era apenas uma luta por liberdade, mas uma batalha contra um sistema que pretendia manipulá-la, prejudicá-la e transformá-la em um exemplo para silenciar outras vozes. Cada segundo contava. Enquanto a fumaça se dissipava e a confusão reinava, Aisha não sabia se poderia confiar em Ben novamente. O que ele escondeu a levaria a uma escolha decisiva? Com seus pensamentos se agitando, a urgência se tornava palpável. O futuro dela estava em jogo mais do que nunca, e a linha entre amigo e inimigo estava mais borrada do que nunca. E no meio de toda aquela tirania, Aisha se questionou. Quem era ela de verdade?
uma guerreira ou uma peça de um imenso tabuleiro. Enquanto a tensão crescia, ela sabia que não podia se deixar calar. Algo maior estava em jogo e as revelações estavam apenas começando. A sala estava em um silêncio ensurdecedor. Todos os olhares estavam fixos no homem que acabara de interromper Aisha. Com o coração disparado, ela mal conseguia processar tudo o que estava acontecendo. Você não deveria ter descoberto isso! Ben gritou, sua voz ecoando como uma sirene, cortando o ar pesado de tensão. Aisha sentiu as pernas fraquejarem. O desespero tomou conta. Ben, o que você está dizendo? O que está acontecendo? Mas ele apenas sacudiu a cabeça, seus olhos assustados, transbordando desespero e uma raiva muda. Uma porta se abriu rapidamente ao fundo. As cabeças se viraram ao mesmo tempo, e então Aisha viu Silas, seu irmão, com um olhar de pânico. Ele estava segurando algo na mão, mas sua expressão dizia mais do que 1000 palavras. Silas, o que aconteceu? Aisha perguntou, o medo reverberando em sua voz. Aisha, é pior do que você pensa. Ele se aproximou, ofegante, e então levantou o tablet que estava segurando. Na tela, imagens de um vídeo começaram a se reproduzir. O público, os policiais, todos olhavam fixamente, enquanto a gravação mostrava um grupo de homens em um galpão, discutindo em segredo. Aisha não queria acreditar no que estava vendo, mas a verdade era inegável. Veja isso! Silas insistiu, apontando para a tela ao mesmo tempo que os rostos em preto e branco apareciam. São policiais, e eles mencionaram você. E o Ben, como o projeto da cartada final. O quê? O que você está dizendo? Aisha gaguejou, o choque a consumindo. Mas Silas continuou, um nó na garganta. Eles estavam planejando uma armadilha para te prender. Você é parte de um jogo maior. E olha, Ben está lá. Ele sabe de tudo. As palavras de Silas ressoaram na sala como um trovão. Aisha não conseguia respirar. Corpos se moviam lentamente ao seu redor, como se o tempo tivesse desacelerado. Ben, diga que isso não é verdade. Ao ver a expressão de Ben, sua certeza se desfez. A expressão dele era uma mescla de raiva e dor, como se estivesse lutando contra um conflito interno. Os murmúrios da multidão cresceram, vozes se misturando em um misto de choque e descrença. Isso é uma farsa! Um homem gritou. Isso não pode ser real! Aquele grupo de policiais não estava apenas perseguindo-a. Eles estavam usando-a como parte de um jogo de poder. E tudo com a cumplicidade de Ben, que estava em uma posição de confiança. Eu não posso te deixar levar a culpa. Eu nunca a supus uma vilã. Ben finalmente disse, sua voz trêmula. Mas eram suas palavras ou apenas um eco vazio? Aisha sentiu algo quebrar dentro dela. E então, como se o universo tivesse decidido aumentar a trama, uma explosão abalou a sala. O som ensurdecedor ecoou e todos se viraram. A fumaça invadiu o ar e algumas janelas se estilhaçaram. Silhuetas pulavam na confusão, enquanto o pânico tomava conta da audiência. Precisamos sair! Miguel gritou, puxando Aisha pela mão. Silas se juntou a eles, ainda segurando o tablet, mas o vídeo já havia parado. A sala começava a se tornar ainda mais caótica. E agora? Aisha perguntou, com lágrimas nos olhos. Cada palavra parecia um bálsamo,
e um veneno ao mesmo tempo. O que mais bem escondia? Havia algo muito maior em jogo e nada era como parecia. Então, no meio desse desastre, um grito estridente cortou o ar. Aisha, espere! Há mais! Aquelas palavras a deixaram em estado de choque, enquanto o mundo ao seu redor girava e suas esperanças se desmoronavam. Uma figura elevada no fundo da sala começou a se destacar lentamente. Era uma mulher conhecida, a líder comunitária que Aisha havia visto em várias reuniões. Precisamos de você, Aisha! Ela gritou, sua voz cortando o caos. Você não sabe, mas tem um informante, alguém infiltrado na polícia. Aisha franziu a testa, confusa. O que você quer dizer? Bem, não é quem você pensa. Ele não está aqui para te ajudar. Ele foi plantado como um agente. O verdadeiro mandante do plano é ele. A sala congelou, a tensão ecoando em cada canto. O coração de Aisha disparou. Não pode ser! Bem, você tá me ouvindo? Aisha virou-se para ele, esperança e desespero se misturando em sua voz. Mas Ben estava paralisado. A expressão dele era uma mistura de frustração e algo que parecia horror. Aisha, você não sabe o que está dizendo. Ele se aproximou, estendendo a mão, mas todos no ambiente estavam em alerta. Você não pode acreditar nisso. Eles usam seu passado, sua dor. Você está no meio de uma conspiração muito maior. Você tenta escutar. E naquele instante, a verdade se despedaçou. A multidão murmurava e o clima mudava de incerteza para a revolta. Aisha sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A confiança que tinha em Ben, o homem que considerava um aliado, era agora um potencial traidor. Mas e quem mais estava envolvido? Fogo queimava dentro dela, mas havia algo mais. Era uma misturada de medo e indignação. As revelações estavam se desdobrando como um roteiro de filme e essa cena não tinha retorno. Então, o que você quer de mim? Aisha perguntou à mulher. Lutar. A verdade precisa vir à tona antes que seja tarde demais. Você precisa ser forte, Aisha. Ali, no centro do caos, algo dentro de Aisha despertou. O desejo de lutar contra a injustiça. Não apenas por ela, mas por todos que estavam sendo silenciados. E com isso, o futuro da luta dela se abria nas mãos dela. Mas que caminho ela seguiria? E enquanto a sala continuava em tumulto, mais uma revelação estava prestes a eclodir. Algo que transformaria tudo novamente. Alguém na multidão gritou: Aisha, eles estão se aproximando! A polícia vai levar você! E foi nesse momento que o mundo dela virou de cabeça para baixo. Os amigos, os traidores, sua própria identidade estavam todos prestes a se transformar. Onde tudo isso ia levar? Apenas o tempo, diria. A sala estava em um caos total. O som da explosão ainda ecoava, e o ar estava pesado com um cheiro de fumaça e medo. Aisha sentiu a adrenalina pulando dentro dela. Precisamos sair agora! Gritou Miguel, puxando-a pela mão. Silas o seguiu, ainda com o tablet na mão, a tela piscando com os rostos ameaçadores dos policiais. Enquanto correram, o coração dela batia forte. Como tudo tinha chegado a esse ponto, sentiu a pressão de todos os olhos sobre ela, o peso da luta. Os murmúrios cresciam, e a multidão estava dividida entre apoiar e protestar. Ela viu expressões de medo, raiva e confusão. As pessoas estavam tão perdidas quanto ela. O que vamos fazer? Aisha perguntou, sua voz tremendo. No fundo, a mulher que gritou pela verdade corria ao lado deles. Sua determinação, uma chama em meio ao desespero. Vocês precisam expor isso. Há muita gente do lado de fora que apoia a luta de vocês. Não hesitem.
Seu olhar era firme, como se estivesse dizendo que a batalha não era só dela, mas de todos. Aisha estava confusa, mas uma centelha de coragem começou a brotar dentro dela. O que bem fizera estava torto, ela sabia disso. Mas as pessoas ao seu redor precisavam de resposta. "Juntos temos que fazer barulho!" gritou. A voz dela se ergueu acima do tumulto, ecoando pelo corredor em direção à saída. Silas, ao seu lado, parecia nervoso, mas determinado. "Vamos, Aisha! Se você fizer isso, podemos mudar tudo isso!" Ele olhava para ela com admiração, como se visse algo que ela mesma ainda não conseguia enxergar. E foi quando Aisha percebeu: essa luta era muito maior do que ela. Assim que chegaram ao ar livre, a cena era caótica. Do lado de fora da câmara, uma multidão se aglomerava, gritando palavras de apoio. Aisha podia ouvir as vozes, ecoando com um só clamor: justiça e liberdade. Era como se todo o sofrimento que tinha passado estivesse ali, se transformando em força. Então, com a pressão aumentando, Miguel se virou para Aisha. "Fale! Eles precisam ouvir você!" Sua urgência era palpável. E foi assim que Aisha subiu ao púlpito. Ela respirou fundo e encarou a multidão. A fumaça do passado se dissipava lentamente, deixando espaço para esperança. "Todos nós sabemos que essa luta não é só minha, é de todos nós." A voz dela ressoou, carregada de emoção. Cada palavra era como uma chama acesa, acalmando e incendiando ao mesmo tempo. "Não podemos ser silenciados por aqueles que temem a verdade. Eu sou mais do que uma vítima. Somos todos mais." Gritos de apoio surgiram entre a multidão, clamando por justiça. Sentimentos de união pulsavam no ar. E quando Aisha viu Ben se aproximando, não teve medo. O homem que uma vez foi seu aliado agora parecia um estranho. "Ben, você precisa responder. Você e aqueles que manipulam este sistema." O olhar dela tinha fogo e, pela primeira vez, sentiu seu poder. Eu fiz o que pensei certo." Ele tentou justificar, mas a força de Aisha era inabalável. "Isso não é apenas sobre você, é sobre todos nós. Você me traiu." A multidão se agitou, a tensão aumentando. Mas algo se formava ali. Uma nova solidariedade estava brotando. Em meio à confusão, a mulher que tinha falado antes olhou para Aisha. "Seja a voz que eles temem. Estamos com você." E assim, em meio ao turbilhão, a força de algo maior cresceu. Aisha encarou a realidade. Não era apenas uma luta pessoal, mas uma batalha coletiva. Juntos, eles poderiam moldar o futuro. E enquanto a cena se desenrolava, Aisha sentiu um fio de esperança. Era o momento. Agora ela tinha uma escolha. Se ela se levantava, se ela falava, as coisas poderiam mudar. A determinação a acompanhava. E uma nova chama acendeu em seu coração. Vocês querem saber o que vai acontecer a seguir? Você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fortalecer nossa comunidade. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Lembrem-se, só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. O futuro da nossa luta começa agora!